A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. O programa de hoje vai ser especial. Nosso convidado é Antônio José Santana Martins, o Tom Zé, compositor, cantor, arranjador e, como ele gosta de ser conhecido, jardineiro brasileiro. Aos 83 anos, em plena atividade, ele vai falar sobre a sua aldeia, a cidade de Irará, lá no sertão baiano, vai falar de São Paulo e do mundo, tudo com muita música em casa, na quarentena. E agora nós estamos em contato com uma figura maravilhosa da música popular brasileira, Tom Zé. Bem-vindo, Tom Zé, batendo papo aqui, Colibri na Quarentena. Eu estou na quarentena, que sou grupo de risco, você também é grupo de risco, estamos aqui conversando. Vamos falar um pouquinho de música brasileira e falar dessa vida na pandemia, né? Porque você mesmo já está escrevendo sobre isso, já soube aí na live que você fez no SESC, você já fala aqui que agora que a quarentena azeitou em nossa antena, e agora que o SESC, esse celeste, recebe de alma aberta minha live da Laia, que alerta. É isso aí que você escreveu, mais ou menos, né? Estou resumindo. E como é que... Live da Laia que se liga no alerta. Que se liga no alerta, isso aí. Ô, Tom, e como é que você, quando você soube das notícias e tal, você é um cara sempre que se cuida, você cuida do jardim aí que eu sei, da tua casa, aí do apartamento, você cuida das coisas todas, sempre se cuida muito também. Como é que você recebeu essa história? Agora temos que ficar na quarentena, temos que ficar confinado e tal, como é que você recebeu isso? Olha, eu sempre trabalhei dentro de casa, sempre trabalhei muito em casa. Para mim, a única coisa que ficou diferente foi a nossa padaria aqui em Perdizes, que todo mundo conhece, que eu deixei de ir frequentemente. E a Neuza agora não deixa eu ir nem no supermercado. Tá ela vai, porque diz que para mim é mais perigoso ainda. E a gente tem todo cuidado. E eu, dentro de casa, às vezes só diz assim, você está preso aí dentro de casa. Mas eu tenho, olha, a primeira quarentena que eu fiz foi em 1960. 60, mas faz tempo. Como os parentes estavam ficando velhos e as casas grandes iam ficando vazias, eu era um único, quer dizer, em 1960 eu já tinha 28 anos, se não me engano, 36, 18, né? 18. E eu aí ficava em um quarto em cada casa, na casa de minha avó, ficava num quarto, na minha casa, e trancava esse quarto. Tinha época que eu me desiludia de ir no clube, eu tinha dificuldade de relacionamento com as meninas, de arranjar uma namorada. Aí eu me trancava na casa de minha avó e ficava lá. Lá tinha uma biblioteca que foi colocada lá quando meus avós fizeram 50 anos de casado, em 1952. Aí, em 1960, essa biblioteca maravilhosa, eu nem sabia o que era. Comecei a ler, dei a sorte de pegar em coisas incríveis, Thomas Mann, lembra mais aí, filha? Stefan Zweig, o Homem, o Hemingway, isso, aquilo outro. Nossa, foi... Depois eu vim saber que essa leitura, por acaso, eu tinha pego coisas maravilhosas, assim, nucleares da literatura. Então, eram quarentenas que eu fazia de vez em quando. Então, e não é um problema para você estar na quarentena agora. Só é muito chato, você não pode ir na padaria. Isso foi uma tristeza. Evita um pouco. Agora, e como é que você viu essa situação dos músicos? Você não pode fazer mais show. Eu sei que você tinha shows programados até para o exterior esse ano. Você ia viajar por aí. Fala um pouquinho. Os shows para o exterior, logo que eles sentiram, porque eles sentiram antes da gente, eles transferiram o show para o ano que vem. Uhum. Aqui, o que tinha na ocasião, tinha até uma peça,
com Felipe Hirsch, uma peça que é musical, como chama aqui no Brasil, né? Que o Felipe Hirsch fez comigo e está fazendo, porque agora nós ficamos parados, a gente de vez em quando pega um tema lá para dar uma azeitada, e que ia inaugurar, o Sesc ia inaugurar no dia 22 de julho. E também uma biografia minha, escrita na Itália, que ia ser lançada naquela ocasião, ficou para ad eternum agora. Não, pode ser para o ano que vem, não precisa ser ad eterno, pode ser mais... Como chama essa? É do Pietro Scaramuzzo, né? Isso. Lo último tropicalista. Mole? E aí o prefácio do David Byrne, não é isso? Isso mesmo. Ia ser lançado esse ano, então, essa biografia sua. Ia ser lançado, mas também parou no conjunto das coisas, né? Aí teve que adiar. Você tinha show até na Dinamarca, que eu sei que você tinha show. Tinha. Né? Fecha aqui essa janela mesmo. Eu tenho uma obra, um prédio enorme aqui. É a mesma coisa aqui em casa. Que bom, melhorou bastante. É a mesma coisa aqui em casa, Tom. Você tem sempre obra aqui ao redor. Mas então, você tinha esse lançamento, shows no exterior, o lançamento da biografia, né? E uma série de coisas programadas. Né? Marcado aqui na... A peça chama-se Língua Brasileira. Língua Brasileira, legal. E aí tudo isso marcado teve que adiar para o ano que vem. E isso teve jeito. É interessante que eu estive lendo agora as cartas de Mário de Andrade e do Cascudo, e eles falam que eles agora estão escrevendo brasileiro, porque eu vou até contar isso para o Felipe. Conta aí. Porque a língua portuguesa não é a mesma coisa aqui, os costumes são outros, a temperatura é outra, o jeito de falar se torna diferente, que a gente só herdou uma gramática de Portugal, que língua não. Verdade. É isso aí. E a gente tem toda uma mistura, né? Temos as influências africanas fortes também, né? No vocabulário, as influências estrangeiras também, da Europa, mistura tudo, aí dá a língua brasileira. Se for falar em influência, eu tenho a influência mais estrangeira do mundo. Imagine você que eu nasci sem Aristóteles. Isso é muito difícil de imaginar. Fica parecendo que eu estou falando difícil. Não. Na minha educação infantil, Aristóteles não tinha chegado na Europa ainda, não era traduzido na Europa ainda, quando os árabes invadiram Portugal no século VIII, em 700 e alguma coisa. E Portugal foi educado pelo povo mais culto daquele momento, porque a Europa tinha sido toda dominada pelos bárbaros cristãos. Então, os senados, o Roma, onde tinha uma cultura desenvolvida, tudo virou domínio dos bárbaros. Imagine você como estava a Europa. Enquanto isso, esses séculos todos, Portugal e Espanha eram educados por um povo que amava a cultura, cuja arquitetura era tão desenvolvida que hoje é ponto de venda de Madrid, Barcelona, Lisboa, medicina avançada, estavam divulgando a invenção do zero. Imagine, eu podia imaginar que o zero chegou tão tarde na civilização, que coisa impressionante. E essa semana Neuza me contou outra coisa mais impressionante ainda, que os maias trabalhavam com zero. A civilização maia trabalhava com zero e os espanhóis chegaram aqui, mataram tudo como se fosse bagaço, derrubaram tudo. Os analfabetos espanhóis, né? Chegaram aqui. Quando você vai lá no México, você já foi, né, Tom? Tem no mural lá está escrito um texto do Fernán Cortés, que ele fala que encontrou o México com uma arquitetura avançada, e ele ficou impressionadíssimo com isso, mais avançada até que na Europa. Então, quando eles encontraram uma cultura avançada, eles destruíram, os espanhóis destruíram a cultura maia, foram lá e arrasaram com tudo, né? Porque eles viram também que estavam avançados os maias, né? Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera agora.
Vamos ajeitar a câmera, senão você vai... Agora tá... Opa! Agora tá bom. Aí. Tá ajeitando. Não, mas não fica. Vá trabalhando que eu seguro aqui, meu braço não segura não, deixa eu ajeitar aí. Dá um jeito, a gente dá um jeito de ajeitar a câmera, tudo bem. Mas vai ficar em pé, né? Só botar um pouquinho mais... É melhor ficar em pé. Aí ele pode abaixar até mais, pronto. Pronto. Aí você tá... Para mim é a mesma coisa. Tá certo. Agora, Tom, a gente está falando de estudo, né? Ajuda muito essa pandemia para as pessoas ficarem refletindo sobre as coisas. Que reflexão você fez aí nesse tempo? Se você me desculpe, querido. Eu queria falar um pouco mais do que era viver sem Aristóteles, para não parecer que é coisa intelectual. Por exemplo, as coisas que a língua portuguesa que se falava e as coisas com que a gente tomava contato, todas eram da Idade Média portuguesa. Inclusive, o Bumba Meu Boi, o cantador, que Mário de Andrade, e o vaqueiro, o cantador, que Mário de Andrade e Cascudo, toda hora estavam falando que eles cantavam sem acompanhamento. Ora, isso é uma coisa que vem de uma cultura anterior à romanização. É o mesmo lugar que eu nasci. Eu nasci num lugar que ainda não tinha sido romanizado e nem aristotelizado. Então, tem uma coisa muito curiosa, essa especial, uma dança chamada chegança. A chegança, em Irará, não corre uma gota d'água. Tem um rio chamado Rio Seco, que só corre quando tem muita chuva. Passou uma semana correndo. Então, apesar disso, lá em Irará tem com espadas de madeira, porque isso é uma dança da Idade Média, em que os crentes, as pessoas que acreditavam em Deus, atacavam os navios árabes, que eram chamados dos descrentes, os infiéis, para lutar e derrotar esses navios. E derrotava, é claro, na dança, derrotava. Irará não corre uma gota d'água e tem essa dança. Um dia eu cheguei em Irará para fazer um trabalho lá, e eles vieram ao centro de Irará, a praça pública, para representar um trecho da chegança para mim. Veja que coisa inacreditável. Uma dança que era marítima, digamos, era feita pelo mar. Portugal e o mar são praticamente a região toda e o mar são praticamente vizinhos, tudo está ligado ao mar. Irará não tem mar, nunca se viu falar em mar, e nem rio, não tem nem rio, a não ser o Rio Seco. Né? Agora, Tom, isso é... Mas por isso que eu digo, tudo isso era uma cultura anterior à chegada de Aristóteles, que foram, por sinal, os próprios árabes que vieram a traduzir durante a ocupação da Península Ibérica. Agora, Tom, você está falando você sempre fala da sua terra natal, né? Da sua aldeia, né? Então eu lembro do primeiro ensinamento, que é o que fica, né? Então, e tem aquela famosa frase do Tolstói, né? Que ele fala: você quer falar para o mundo, você tem que olhar a sua aldeia, né? É a famosa frase dele. Aldeia. Né? E você sempre, a sua aldeia está sempre na tua obra até hoje. Você não deixa nunca de. Quando você fala da sua infância, faz favor. O francês que tem um filme, Alain Resnais, a ciência diz que a pessoa aprende de 0 a 2 anos de idade com uma intensidade que ele nunca mais vai aprender. E o cérebro humano nunca mais vai ter capacidade de aprender depois disso. O Alain Resnais tem um filme sobre isso, que é uma coisa que também vem confirmar essa coisa de eu ser muito ligado a um universo que é mais celta do que romanizado. Importante. E falar sempre que o seu tema sempre é a sua aldeia. Irará sempre está na sua temática. Você não larga nunca, né? Quando você fez recentemente, quando você fez 80 anos, você lançou lá aquele Canções Eróticas de Ninar, né? Que você lançou em 2016, né? E você fala que é também o teu aprendizado sexual, né? O teu aprendizado
como criança, né, que estava aprendendo e tudo aquilo. Então, você também está guardada na sua memória tudo isso que você coloca na sua arte também, não é isso? O modo como o assunto sexo não chegava até a gente. E que, então, como uma coisa armada o passado, porque as pessoas da roça são sempre mais ligadas ainda ao passado, que era da copa da cozinha para baixo. Naquele tempo tinha-se muitos empregados na casa. Eles entendiam essa falta de coisa e toda hora que os pais não estavam perto, eles conversavam a fazer insinuações capciosas, coisas ligadas a sexo. E era aí que a gente ia aprender. Na escola era com eles. É o jeito. E aí você também aproveitou para colocar na sua obra também. Colocar isso em música. Eu conto justamente isso no Canções Eróticas de Niná. Exatamente. Agora, Tom, você está preocupado aí, você está na quarentena, se cuidando naturalmente, né? Isso é importante para a sua saúde e tudo mais. E você está acompanhando o que está acontecendo aí, muitos artistas, principalmente os técnicos, né? A turma que trabalha com você, sim, passando dificuldade, né? O que você tem a dizer? O que você está pensando? Olha aí. A gente pensa, o rapaz que morreu ontem, que é da sua terra, o Antônio Bivar. Terra da Neuza, morreu anteontem. O mineiro, que era um grande compositor, o mineiro que morreu de Covid. Bom, nem a Neuza está lembrando, então está longe. Teve o Aldir Blanc também, né? O Aldir Blanc, né? João Bosco. Né? Aldir Blanc. Que é carioca, mas trabalhava com João Bosco. Isso, Aldir Blanc. O teu amigo, eu soube, viu, Tom? Você que ajudou tanto, eu sei dessa história, que você ajudou no começo dos Novos Baianos, né? Tivemos também, no começo da pandemia, aí a morte do Moraes Moreira. Não foi de Covid, não foi, mas ele estava deprimido. Né? Ele estava deprimido, segundo o filho dele lá, ele estava bastante deprimido. E isso acontece também, muita gente nesse momento aí ficou deprimido, né? E não é fácil, né? Cada um reage de um jeito. Né? E as autoridades dizem que a depressão é uma coisa de lenhar. Séria, né? De lascar, para falar disso, se eu tivesse em Irará mesmo. E aí ele teve isso aí, porque não é que ele teve Covid, mas ele ficou assim, o que eu vou fazer? Eu faço show, né? Ele ainda estava vivendo de show, Moraes Moreira. Todos nós, vocês, músicos, né? Vivem de espetáculo. Né? E ele ficou meio assim, o que eu vou fazer? E aí, né? A coisa complicou para o lado dele. Mas antes de falar de coisas tristes, que a gente já falou aqui, dos amigos que estão indo embora, vamos ouvir um trechinho da sua participação na live do Sesc, que você organizou lá com você e mais o violonista, o Daniel Maia, não foi? Então, a gente vai botar um trecho da primeira parte, né, que você fez, você dividiu em 3 partes. A primeira parte, que é a viagem musical, né, pela terra natal e de Irará. Então, a gente vai botar um trechinho dessa sua apresentação da primeira parte. Vamos rodar agora. Roda. Pronto. Assim. Agora, estava na coisa de Irará. O abacaxi de Irará foi o seguinte: um ano lá, mandaram o povo de Irará, os pobres, né? Pobre em Irará. Olha, vocês não sabem o que é pobre em Irará. Mandaram plantar abacaxi. Os sujeitos plantaram abacaxi em suas 2 tarefas de terra. Lá não tem fazenda, lá tem 2 tarefas de terra e tal. Então os caras começaram a plantar abacaxi. Aí chegavam, quando eu cheguei lá um dia, eles chegavam na feira, botavam 10 abacaxi por R$2.000. Se a pessoa se ninguém comprasse, eles largavam lá. Nossa Senhora! Eu fiquei comovido com aquilo. Eu falei, não, eu vou chegar na Bahia, vou no Ceasa? Vou no Ceasa, vou tentar conversar com alguém, vou dizer, olha, não é lá no Nordeste, não, é ali pertinho, Irará, 120 quilômetros de Salvador, tem abacaxi nordestino, mais doce do que o abacaxi daqui, vão comprar. Ninguém se ligou para isso. Eu aí fiz uma música que
é boa, mas todo show que eu vou cantar, o pessoal, abacaxi de irará, abacaxi de irará. Eu aí canto. Vambora. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de irará. Oh, oh. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de irará. Moça emperrada namora e o noivo não quer casar. Quer casar. Se apega ao bom Santo Antônio, o noivo esse ano ainda vai pensar. Falou, velho, dá um chá de abacaxi de irará, que é pro noivo se animar. Falou, velho, dá um chá de abacaxi de irará, que é pro noivo se animar. Minha terra é boa, oh, 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 plantando dá. E dá o famoso abacaxi, bonito, doce de irará. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de irará. Velho viúvo de 70 anos ainda quer casar. Pergunto pra ele o segredo, pergunto pra ele o segredo e peço pra mim contar. Falou, velho, vá comendo abacaxi de irará, que você vai se animar. Falou, velho, vá comendo abacaxi de irará, que você vai se animar. Estamos de volta aqui com o Tom Zé. Eu já rodei a primeira parte aqui, um trecho da primeira parte da viagem musical do Tom Zé lá na live do Sesc. Ô, Tom, todo mundo está fazendo live, é por aí mesmo? Dá para substituir o show ao vivo, a live, ou não dá certo? O que você acha? Bom, ninguém sabe quanto tempo o mundo vai ficar com essa praga proibindo aglomerações. Então, é claro, o público, de vez em quando, mata um pouco a saudade, as pessoas têm um pouco o que ouvir em casa, mesmo porque as lives ficam lá nos arquivos, Isso. Todo mundo pode ver qualquer hora. É claro que isso é uma coisa que é a linguagem do agora, né? Uhum. Esse tempo, a linguagem de hoje e da quarentena. Tem que se adaptar, tem que fazer isso também. É. E você está, além do que você fez no Sesc, você está planejando mais outras entradas, aí, outras chamadas lives, não? Sim, tem vários convites, várias coisas sendo encaminhadas. Tem uma série de entrevistas, coisas de participar de sessão de leitura de livros. Tem uma série de pedidos que a Neuza passa o dia todo administrando aqui, com o maior empenho. Ainda bem. Você tem feito alguma coisa específica nesse momento? Quer dizer, você tem escrito algum texto que você tem feito nesse momento? Eu escrevi um texto agora para participar de uma, como é que chama? Uma curadoria da Carta Capital. De uma curadoria da Carta Capital, onde eles me pediram os livros, eu mandei alguns que eu tinha lido ultimamente, eles escolheram as cartas de Mário de Andrade e de Catulo. Cascudo. Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. E então eu tive que escrever alguma coisa para depois fazer uma abertura, fazer ao vivo, e escrever também uma coisa qualquer de minha biografia, que a gente pediu a eles para tirar no meu site, que é novo. Fala nisso, deixa eu anunciar outra vez aqui no seu programa. Claro, faça o meu site é novo, agora é um luxo, todo bonitinho. Você merece. Legal. E você tem escrito textos específicos, músicas, com relação a esse momento? Você vai esperar passar? Eu e o Felipe Hirsch temos, de vez em quando, conversado sobre músicas. Algumas que o arranjo estava feito de um jeito, eu mandei, porque o Catatal é quem faz a parte de diretor musical. Direção musical. Então, eu mandei algumas coisas para o Catatal de arranjos diferentes de músicas que já estavam
lá com outro arranjo, para ele escolher, dar mais cintura para a atuação dele, e também conseguir mandar uma música que o próprio Hirsch, o próprio Felipe, vai tentar botar a letra naquela música, porque ele me deu um texto que é de uma língua, como chama aquela língua? Portunhol. Uma língua chamada portunhol. É. Portunhol. E é um negócio assim que eu me estraçalhei e não consegui fazer. Aí eu fiz um refrão bem sacudido com as 3 palavras, que é São Pablo, São Pavilov ou São Paulândia. Fiz um refrão com essas 3 palavras e depois faço umas coisas que eu só canto. Para poder ele escrever aquela letra terrível. Tom, mas uma curiosidade, você escreveu já em outras línguas, além do português? Você já escreveu escrever, não? Canta. Tem o Godot, que foi o Júlio Fischer, não? Ah, foi ele? Foi o Júlio Fischer fez a letra de A Carta em inglês. Júlio Fischer escreve novelas para a TV Globo. Sim. Ele é uma pessoa muito culta. Ele fez a versão de A Carta. Tanto que eu sei que I've got some news to my distant sweetheart. Por aí vai. Eu, de vez em quando, até recordo para quando chegar nos Estados Unidos, como é uma coisa que tem uma encenação, só com eu e violão, sem microfone, sem acompanhamento, eu então decorei em inglês para eles entenderem o que está acontecendo. Pouco mais. E em espanhol? Você não fez espanhol? Não, em espanhol acho que não tem nada. Tem 2 ou 3 coisas mais em inglês, porque os países que mais me chamam é a Inglaterra, Estados Unidos e alguns países da Europa, tipo Holanda e ali vizinho, Bélgica, Itália, aquelas coisas ali por ali. Eu tenho andado, teve anos que eu ficava 2 meses, porque lá só se viaja de van, porque as cidades são muito próximas. Se for tomar avião, demora mais ainda. Então, a gente viaja de van aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. E eu me lembro que toda hora a gente passava na fronteira da Itália, que parece que caminho para todos os outros lugares. O lugar, né, da fronteira da Itália, o prédio, 2 ou 3 casas, deve ser das pessoas que trabalham lá e que passam a vida lá. E por que o cara que escreveu sua biografia é o italiano? Nenhum brasileiro quis fazer? Ou já Porque tem? ele é italiano, Boa pergunta. trabalha na Itália, mas sabe falar português. E aí ele descobriu uma canção minha que ele ficou muito interessado. Uma canção chamada Frevo, que eu nem canto muito ela. Mas essa noite eu não quero saber de conselho, esquece, deixa para lá. Arranja um pecado quente para me consolar. Pense bem que depois tem um ano inteiro para a gente pagar. Ele gostava muito desse texto. Aí a mulher dele, que é brasileira, ela é casada com uma brasileira. Daqui do interior de São Paulo. Daqui da redondeza de São Paulo. Sim. Ela disse, você precisa conhecer mais. Então mostrou a ele uma opção de coisa. Ele ficou tão interessado que nos consultou sobre fazer uma biografia e nós fizemos e devemos agradecer muito a WhatsApp, porque a biografia era toda aqui, eu passava 1 hora no WhatsApp dando as entrevistas. Contando histórias. Não tem muita história, né? Agora, uma das histórias suas, quando você veio para São Paulo, né? E você ganhou o festival em 66, lá do São Paulo, 68, desculpe. São Paulo, meu amor, né? A cidade te acatou bem, depois você fez Angélica, Consolação, você escreveu um monte de música sobre a cidade. São Paulo sempre te tratou bem, não? Não, quando eu vim para aqui, eu vim para fazer o que eu fazia na Bahia, e em Irará. Em Irará eu cantava Irará. Os problemas do prefeito, seu Zé era o prefeito do outro partido, que não era da minha família. Seu Zé, cadê o calçamento que o senhor não fez? Será que vem ou vai ficar enrolado outra vez, seu Zé?
Na Bahia eu cantava tudo da Bahia que eu via. Maria, boa Maria, Maria do Acarajé, tinha até gravado isso. Cantava o Teatro Castro Alves, que no dia incendiou no dia da inauguração, o negócio mais fantástico do mundo. Que loucura. Na Bahia de Nosso Senhor, uma vez se construiu um teatrão de imperador que tinha o nome do poeta, mas para que isto se afirma? E então se confirmou, era preciso que o teatro, numa noite, incendiasse. E foi assim que o poeta, um dia, Castro Alves, né, sentiu o gênio borbulhar de novo. E por aí ia contando a história do incêndio do teatro. E aí você veio para São Paulo e começou a contar as histórias. E aí comecei a... Bom, eu quero cantar São Paulo, né? Uhum. E a história de São Paulo, meu amor, é uma coisa interessantíssima. Foi no 20 de abril que eu fiz o esquema dessa música. Estava um frio danado, mas eu era acostumado a acordar na rua Conselheiro Brotero, na pensão de seu Freitas, que tinha parentes em Irará, caminhar um pouquinho até a rua maiorzinha, e aí tinha uma banca de jornal, assim, uns 40 metros nessa rua. Eu, então, de longe, uma coisa do Renato Lombardi, eu sei até o repórter. Renato Lombardi. Naquele jornal que se espremesse saía sangue. Notícias Populares. Diário Popular. Diário Popular. Notícias Populares. Notícias Populares. Isso eu trabalhei lá também. O Lombardi, o Renato Lombardi, tinha escrito a manchete nesse dia: prostitutas invadem o centro da cidade. Nossa Senhora, na hora que eu vi isso, a palavra, onde se viu botar a palavra prostituta numa manchete da primeira página do jornal, era uma coisa de arrasar. Eu estava tremendo de frio, comecei a tremer de emoção. E nessa hora eu fiz um esquema de São Paulo, meu amor. Falar uma opção de coisa boa que tem, mulher, uma opção de coisa ruim que todo mundo fala, e de repente dizer, porém, com todo defeito, te carrego no meu peito, São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Com um detalhe que no festival o público cantava São Paulo, meu amor, São Paulo, meu amor, não cantava cantador nunca. Não é mesmo. Você chamou atenção. Verdade, eu não lembro mesmo de cantar. Vamos aproveitar essa história que você contou, Tom, para a gente colocar nos arquivos aqui, a gente vai chamar agora os arquivos, e vamos botar lá, lembra aquele programa de televisão? Me diga que música tocou, porque você está com a ordem invertida. A segunda parte é a viagem a Irará, que tem Maria Bagumori, tá. Mas a gente tem Feira de Santana. Tá. Essa nós já passamos, da viagem a gente já tocou, mas a gente vai organizar. Eu quero aproveitar. Tem Menina Jesus. Tudo tem bem. A Carta. Nós vamos escolher aí de umas. Mas agora eu queria lembrar, já que você lembrou do São Paulo, né? São Paulo, Meu Amor, que foi na TV Record, o 4º Festival da Música Popular Brasileira, em 1968. E aí eu vou aproveitar, a gente vai fazer o Túnel do Tempo, aquele programa de televisão antigo, aquele seriado, o Túnel do Tempo, aí faz o tchu, e a gente vai ver agora você lá em 68, que é uma delícia, né? O público todo brincando. Quem que estava com você no palco lá, Tom? Você lembra todo mundo? O conjunto era o Canto 4, que fazia os vocais, e os brasões faziam a parte instrumental. Isso. E aí a turma cantando. Tom Zé, esse número está muito caro para repetir na TV, e aí eu passei a fazer só com os brasões. Isso. Para não cantar com 2 conjuntos, né? Então vamos ver, vamos lembrar, vamos fazer uma roda aqui, vamos rodar e vamos girar agora essa gravação de 68, para a gente passear com o Tom Zé no Túnel do Tempo. Atenção para o paletó, que foi Guilherme Araújo que me emprestou, porque eu não tinha um paletó digno. Então roda, vamos rodar agora. Uhul!
de todo canto e nação, que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por 1000 chaminés e carros, gazeados à prestação, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge batom, dando vivas ao bom humor, um atentado contra o pudor, a família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena, um festival por quinzena, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido e os ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV, crescem flores de concreto, céu aberto ninguém vê. Pelo norte é veraneio, no Rio é banho de mar, todo mundo está de férias e aqui é só trabalhar, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. São Paulo. Olha lá, Lúcio, solta aí, canta. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Tom Zé, lembrando os tempos de 1968. E eu queria te falar... Fale. Se vocês se lembrarem da calça, a calça foi... Eu tinha uma calça só quando eu estudava na Bahia e vim com essa única calça para São Paulo. Quando estava perto dos festivais, eu fui na Rua dos Judeus, na Rua Zé Paulino, e comprei a calça que eu estou no festival. E o paletó emprestado do Guilherme? O paletó, o Guilherme falou, não. E no dia de eu fazer a final, Guilherme, peraí para eu lhe maquiar direito. Aí me maquiou, eu fiquei assombrado. E Guilherme morava vizinho de Caetano, no mesmo prédio. Eu falei, oh, meu Deus, se Caetano me visse, que ele geralmente incentiva qualquer loucura. Aí, quando ele olhou para mim, disse, puxa, tá todo não sei quem, que era um homossexual famoso na Bahia. Você estava bonito na história. Estava bonito como dia. Agora, você que escreveu depois uma série de canções depois de São Paulo, meu amor, sobre a cidade, como é que você vê essa transformação da cidade? A cidade de São Paulo, ela mudou muito, né, dos anos 60 para cá, e muita coisa aconteceu. O que você viu? Como você colocou na música as coisas boas e as coisas ruins de São Paulo? Quais são as coisas boas, que você mora aqui há tanto tempo, e as coisas ruins de São Paulo? Agora, Perdizes é como se fosse Irará. Todo mundo me conhece, todo mundo fala comigo. Em Irará você conhece todo mundo. A população da cidade, 1000 e poucos habitantes, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bom dia. Quem não conhece, mesmo se dá bom dia, está acabado. E aqui em Perdizes é a mesma coisa. Como eu sou uma pessoa relativamente conhecida,
E quando eu fiz 80 anos, melhorou, as pessoas ficaram com mais confiança em mim. Ah, não, isso não é mais um moleque, é um sujeito de respeito. Aí mais gente começou ainda a falar comigo, e eu adoro isso, porque é igual à minha infância. Então, agora basta ficar em Perdizes, que eu estou em Irará, e acabou. Certo. Eu não vou a lugar nenhum. Às vezes eu tomo o ônibus do aeroporto, que faz uma rotação, vai aqui, vai lá na Zona Leste, na Zona Oeste, e tal, e coisa, e acaba lá no aeroporto, só para me lembrar que antigamente, eu, quando queria passear, também fazia isso. Tomava o ônibus e ia... Aquele ônibus circular, né, Tom? Circular. Estava circulando para caramba. Não, antigamente tinha vários circulares que eram só nas avenidas. Isso mesmo. Piranga, Consolação, São João, esse circular era só nas avenidas. Esse não, esse fazia círculos sem ter um nome definitivo. Beleza. Então, Perdizes hoje é Irará, e as coisas que você não gosta tanto da cidade, que você fala, pô, essas coisas deviam... Não, querido, eu falava das coisas que falavam mal. Naquele tempo, quando uma pessoa conversava com você, ele estava programado para, no primeiro minuto, falar mal de São Paulo, porque isso era a moda. Entendi. Isso identificaria ele como uma pessoa do momento. Entendi. No momento, era preciso falar mal de São Paulo para ser gente. Então, quando eu conversava com qualquer pessoa desconhecida, por acaso, eu aí já ficava esperando. Ele fala disso, fala daquilo, e aí começa a falar mal de São Paulo. E essas coisas que falavam mal foi o que eu botei na letra. Exato. A primeira parte da letra é impressionante. São 8 bilhões de habitantes de toda a nação que se odeiam cortesmente. Não, mas peraí, não é assim, não. Que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor, se amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. Eu fiz um negócio muito mais bonito do que o que era. E é claro que essa música ganhou o festival por causa da letra, porque a música é muito simplória, né? Mas hoje em dia, São Paulo, você fala que Irará é Perdizes e você não tem reclamação da cidade. Ou você tem coisas que você fala que, poxa, podiam melhorar, ajudar as pessoas. A gente... Ela cresceu muito. Olha, o que precisa melhorar é uma coisa fundamental para o Brasil. O que precisa melhorar é a igualdade social. A própria economia, o Prêmio Nobel de Economia esse ano, foi para pessoas que estudaram e que chegaram à conclusão de que nenhuma nação pode progredir se não tiver uma melhora da classe que está por baixo, para chegar mais perto, para ter possibilidade dessa pessoa se estudar, tendo acesso à educação, mudar até de classe. Quando isso acontecer, o país pode progredir economicamente. Parece que ninguém leu uma coisa que 3 pessoas ganharam o prêmio. Não sei o que, Banerjee, da Índia, não sei o que, uma moça com quem ele veio se casar, parece que é de origem francesa e americana, e mais, eu sabia o nome dos 3. Agora, mas tudo bem. É difícil tanta coisa na cabeça. O pessoal escreveu e ninguém cumpre, né? Você acha que, por exemplo, essa... Economia, imagine, eu não estou falando de ciências sociais. A economia está se preocupando com ciências sociais para poder o mundo se desenvolver e melhorar a vida. Melhorar. Quem é que pode dizer que não é racista, vivendo como eu vivo, no mundo que os pretos estão morrendo de Covid porque estão expostos a uma pobreza terrível, e todos os que estão morando na periferia são de mulato para lá. Eu preciso atuar como não racista para poder não ser racista. Se eu ficar numa boa, eu sou racista. Isso mesmo. E você acha que esse momento aqui dessa pandemia, dessa coisa que está acontecendo no mundo todo, mostrou que o Brasil tem uma desigualdade tremenda, desigualdade social gigantesca? Ficou mais claro ainda? Ficou mais claro? Já tinha, querido, e agora está uma coisa, porque mais eles estão lá tendo que se expor para poder levar comida para... Estão lá passando fome, mais do que o que passava, e o desemprego chegou a tal coisa, e a maior parte dos caras desempregados foram os pobres. Não tem a menor dúvida, está uma coisa abismal.
nós vivemos pisando na cabeça de pessoas. É triste esse momento, né? Muito triste. Bom, Tom, eu queria botar mais uma música aqui do Sesc, que você fez. Só explica para mim, que você estava explicando, eu que não expliquei direito, que você dividiu a apresentação em 3, né? Fala de novo para a gente. Na primeira parte, por acaso, tinha 2 jingles. Um jingle do trem, que é para Iracema em Jaçanã. A esperança parece vã, mas na maloca a Dona Irã já se reforça com tapioca, caldo de rã. Aí entra o refrão. O trem de ferro e bronze, o trem das 11 voltará, porque em todo o país grande continental, de tamanho continental, os Estados Unidos, tudo que vem de Las Vegas, vem para Nova York de trem. Até caminhão viaja de trem. Aqui automóvel viaja de caminhão. Na Europa, nenhum automóvel aparece na estrada viajando de caminhão. Você, de vez em quando, vê trens entupidos de automóveis. Será possível que a gente tem que ter uma estrada de ferro que só para agradar os fabricantes de automóvel acabaram com todas as estradas férreas do país? Quando eu era pequeno, tinha uma estrada que ia de Salvador a Juazeiro. Irará tem um distrito chamado Água Fria, que fica a 6 léguas, 6 vezes 3, 18 quilômetros. 6 vezes 3, não sei. A 3 léguas, 18 quilômetros de Irará. E o trem passa lá 11h30 da noite. Antigamente, o caminhão do pai de Kleber, um amigo meu, ia lá buscar o correio. Aí, se você vinha pelo trem, vinha para Irará com ele. Quando ele deixou de ir buscar o correio, uma vez mesmo, eu fui a pé para Irará. Meu compadre, naquela estrada escura, de noite. Você sabe que as estrelas realmente iluminam? É mesmo? Porque você enxergava a estrada, vai indo, você enxergava a estrada. Não é coisa de poesia, não, é verdade mesmo, não é poesia. As estrelas iluminam mesmo. Então, vamos botar então mais um trecho lá da tua apresentação do Sesc agora. Daqui a pouco a gente volta com o Tom Zé. Roda! Uhul! Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo por baixo da consciência da cidade, que a cidade tá, 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 lê, 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 tá, 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 com a consciência podre, com a consciência podre, com a consciência podre, coitada da cidade, com a consciência podre, com a consciência podre, com a consciência podre. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanta fumaça por cima dos olhos dessa cidade, que essa cidade tá, 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 oh, lê, 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 tá, 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 está com os olhos ardendo, 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 está com os olhos ardendo. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto metrôs e minhocão nos ombros da cidade, que a cidade tá, 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 está cansada, sufocada, tá doente de tuberculose, tá de bronquite, de hepatite, de laringite, tá de covid, de sinusite, está cita. Tá, 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 oh, lê, 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 tá, 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 com a consciência podre, com a consciência podre, coitado, com a consciência podre, com a consciência podre, oh, 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 com a consciência podre, com a consciência podre. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanta preocupação nos miolos da cidade, que a cidade tá, 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 oh, lê, 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 tá, 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 está de cuca quente,
está de cuca quente, está de cuca quente. Está de cuca quente, a pobre da cidade está de cuca quente. Está de cuca quente, para. Estamos de volta aqui com o Tom Zé. Tom, a turma toda do movimento tropicalista, né, que a gente fala sempre, e você sempre tem que falar um pouquinho sobre... Você participou ativamente desse movimento, e aí dizem, mas o Tom teve um momento que ele se afastou. Foi isso mesmo que aconteceu? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para você. Aconteceu isso mesmo? Quando os meninos foram para a Europa, quando voltaram, eles dizem que a gente não sentia mais o que conversar um com o outro. E aí eu fui esquecido, né, desse negócio, porque o Tropicalismo teve muitos anos de dar a qualquer pessoa que fizesse parte dele uma condição de pessoa conhecida e tal. Tanto que no 5º ano de aniversário do Tropicalismo, nos primeiros anos, meu nome aparecia lá como se eu fosse também o rei da bola. Mas no 5º ano, meu nome aparecia por descuido. No 8º ano, nunca mais apareceu meu nome. Mas então houve um afastamento, mas assim, por conta sua ou por conta... Então, agora, eu não posso deixar de agradecer a Caetano, porque agora ele disse lá no site dele, está lá, que eu sou tropicalista, que eu Claro que fui tropicalista antes dele, isso, aquilo e aquilo outro. Então, Caetano, Deus lhe abençoe, porque isso realmente é uma redenção. É verdade. Mas a gente que estuda um pouquinho a música brasileira, Tom, sabe disso, né? Sabe disso. E é uma questão só de reconhecimento, né? Se eles afastaram ou não, isso é outra questão, mas que reconhecimento, todo mundo que estuda sabe da sua importância desde sempre, né? Agora, também outra curiosidade, além dessa que eu fiz, eu achei que você ia compor uma série de músicas com a Rita Lee, mas só soube ouvir e conheço uma música. Você compôs mais coisas com a Rita Lee, além do 2001, que é uma graça? Logo quando eu acabei de compor aquela música, depois daquele festival, teve um desentendimento entre eles, porque a Rita Lee queria continuar fazendo música popular de um jeito que ela fez. E acabou indo, né? Enquanto os Mutantes, o Sérgio e o Arnaldo queriam fazer música experimental como as bandas estavam fazendo no mundo europeu. Aí a Rita se separou e então eles me deram uma letra que eu fiz. Qualquer bobagem. Eu tenho uma música. Ouça esta canção, qualquer bobagem, o coração, amor. Deixa o coração falar. Deixa o coração falar. Eu fiz ainda com eles uma música. Mas o 2001, Astronauta Libertado, aquela letra linda que você fez com a Rita Lee, aquela é linda. O 2001 é um caso tão fantástico. Eu acho. Nós temos um amigo que está também fazendo uma biografia minha nos Estados Unidos, o Christopher Dunn. E o Christopher Dunn, uma vez, descobriu uma banda do interior dos Estados Unidos que imitava a língua portuguesa, da mesma forma que se você não tiver nenhuma instrução, se você não tiver ginásio ainda e tal, se você for imitar inglês, você fala qualquer coisa assim que de vez em quando parece a língua. Eles cantam a música toda com um português que não existe. E gravaram em um lugar, tanto que me deram, eu tinha essa coisa maravilhosa, inacreditável, com essa melodia da Rita Lee, dizendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, cantando em português e imitando as vozes e o estilo e a guitarra dos Mutantes. E essa música também eu acho tão legal, não só a sua letra é maravilhosa também, porque ela remete a duas coisas muito interessantes de São Paulo, né? O rock and roll e a coisa caipira também, né? Que tem uma coisa, uma levada caipira muito legal, é muito legal, não é? E outra coisa, a Rita fez, quando eu fiz essa música e fiz a letra, fiz a música no dia que eu fiz a letra. Aí cantei para os meninos lá de tarde, nesse tempo que eu ia de manhã, eu ia dormir cedo e Caetano não dorme de noite.
Eu ia dormir cedo e aí ele acorda depois do almoço. De manhã eu compunha as coisas que eu estava sem compor há vários anos na Universidade da Bahia, e de tarde ia mostrar ele. Um dia eu levei Astronauta Libertado, que era o nome que eu tinha dado. Aí falei assim, essa música não presta e tal, eu não quero essa música. Mas não presta por quê e tal? Não presta, não quero. Aí eu nem sabia que Guilherme Araújo tinha dado a Rita. Um dia ele jogou uma fita para mim, olha aí sua música, uma fita cassete escrito 2001. Rita fez o mesmo processo que o Kubrick fez. Quando lembra do corte de cinema mais famoso que há no mundo, que é quando uma criatura da idade da pedra ainda macaco, né? Mata outro e aí joga para cima o objeto do assassinato. E quando o objeto recebe a força da gravidade, começa a voltar, ele corta para a estação orbital. Isso. E na estação orbital está tocando uma música caipira. Uma música que na Europa é caipira. Danúbio azul, fial, fial, dananana, fial, fial. Então a Rita fez esse processo e escolheu, porque ninguém esperava que ela fizesse uma música caipira. Ficou muito legal. Que Augusto de Campos ficou tão entusiasmado que ele trabalhava perto de a Biblioteca Pública, naquela rua 24 de Maio. Uhum. E ele, às vezes, no fim da tarde, ficava ali, junto até da biblioteca, na frente e tal, onde ele me encontrou. Ele disse, Tom Zé, a música vai ser cantada em caipira? Eu falei, eu acho que sim. Diga a eles que tem que cantar em caipira. Eu falei, eu acho que nunca ouvi falar que ela fosse ser cantada de outro jeito e tal. E é lindo, é um clássico. Vou botar agora, você me deixou animado, vou botar aqui essa 2001 com os Mutantes, a música linda da Rita Lee. Então você tem uma música com ela e uma com os Mutantes, duas músicas. Com os outros meninos. Os outros meninos. Então vou rodar agora 2001, que é uma odisseia musical, vamos dizer assim, né? Música caipira com rock and roll, com a letra incrível do Tom Zé, um clássico da música popular brasileira. Roda, vamos ver. Colocada no júri especial 2001 de Rita Lee Jones e Tom Zé, com Gilberto Gil e Giló, instrumentos eletrônicos de Cláudio e interpretação de Os Mutantes. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer roda que eu faço. Tenho medo, tudo vai ser em trem e na velocidade.
Estamos de volta aqui com o Tom Zé. A gente está fazendo um passeio aqui meio não linear, né, Tom Zé? Esse papo que eu gosto. A gente vai. Eu ia organizar uma coisa assim como foi o show do Sesc, mas aí a gente vai lembrando São Paulo, Meu Amor, 2001, das outras coisas. Tá a mesma coisa. E aí a gente vai contando as histórias também, né? As suas histórias, né? E agora, aquela pergunta que eu fiz quando você fez aniversário, eu vou fazer agora. Como é que é o segredo para o homem, aos 83, estar na ativa como você, produzindo, viajando, trabalhando, compondo? Tem algum segredo? Não sei que você vai contar esse segredo, mas não precisa contar. Quando me perguntam isso, eu vou tentar imaginar. Tem uma coisa, quando eu era criança, de 12 anos, foi em Irará um rapaz que tinha parente de família em Irará e que morava no Rio e que era sargento do Exército. E ele, então, virou para Aguinaldo, um amigo meu, que tinha um pouco mais de idade do que eu e que tinha uma barrigona. Ele, Aguinaldo, você precisa perder essa barriga, você faça todo dia isso aqui. Aí, no dia seguinte, eu estava fazendo isso, fui aprendendo outra ginástica, depois servi o Exército em 1957, no 19BC, onde filhinho chora e mamãe não vê, porque é o quartel que só vai analfabeto, e eu fui por castigo, porque me inscrevi errado, me inscrevi fora do tempo, porque eu queria ver se evitava, eu tinha um medo, e aí fui para o pior quartel que pode se imaginar, e então lá tinha uma ginástica chamada calistênica. Imagine que ginástica! Calistênica. E como é que é essa ginástica? Como é que é? Uma ginástica qualquer, alguém fez uma série de exercícios e botou o nome calistênica, porque é um nome idiota que deu certo. Bom, aí depois disso, eu aprendi, na biblioteca do meu avô, essa história, eu achei, por incrível que pareça, um manual de yoga. No tempo que o Brasil, o Reuter, que foi fundador da Escola de Música da Universidade da Bahia, gostava de música oriental, de música japonesa, porque ele tinha passado um pedaço lá. Isso era um estranhamento geral. Ninguém podia imaginar o que era música assim. E eu achei, antes de conhecer Reuter, eu fui conhecer Reuter em 67, eu acho. Em 60 eu conheci um manual que por acaso estava lá e eu comecei a ler, fiquei interessadíssimo, comecei a fazer a ginástica e tal. E sabe a história de que o inventor de instrumento da Universidade da Bahia, o professor o Smetak, era um puta do yoga que ia até não sei o que lá. Um dia ele dava aula, eu estudava violoncelo e ele foi meu professor no começo. Ele era professor de violoncelo. E aí ele ia na sala dar a aula. E aí, em cima da minha mesa, tinha um livro de yoga, um manual de yoga. Quando ele olhou aquele negócio em cima da mesa, ele fez um escândalo. Antes ele gritou uns 3 minutos e eu não sabia o que era. Parecia que eu estava sujo de cocô, ou estava alguma coisa errado, ou tinha cagado nas calças, sei lá como se fala, né? Até que eu descobri que ele estava assombrado de ver um manual de yoga na minha. Disse, você não entende disso. Você só vai entender disso quando você começar a sentir uma tremedura no osso do cu, que sobe pela coluna e tal. Aquele negócio do Kundalini, né? E eu vi o professor falando olho de cu, fiquei assombrado, né? Para você ver o que era o Oriente para nós naquele tempo, né? Então tem o calistênico, tem a yoga. Sim, aí eu comecei a fazer yoga, depois eu fiz todo tipo de ginástica. Aqui eu frequentei o staff, que é de uma japonesa, como é o nome dela? Roseli Ayako, que pessoas idosas que têm problema. Eu mesmo fui para lá com um problema de pescoço, porque yoga, uma vez eu fui fazer uns 5 anos, 2 anos sem fazer. Aí, quando eu fui fazer, eu já tinha 60 anos. E ele dizia, pessoa de 60 anos não deve fazer pouso sobre a cabeça. É uma coisa que você faz no canto da parede e bota a cabeça e bota o peso todo sobre a cabeça. Falei, que nada. Aí fiz. Resultado, deu uma porção de coisa montada nas colunas e eu fui lá para consertar. Ela consertou. Ela disse que ia consertar em 1 mês e meio. Consertou em menos de 1 mês. E eu aí passei a vida toda lá, até hoje estou lá.
E a alimentação? E a alimentação? Quais são os segredos? Bom, em 81, eu tive um problema que médico nenhum descobriu o que era. Eu só andava com cólica, qualquer coisa que eu botasse no estômago, inchava o estômago. Era uma coisa terrível, eu já estava magro, já não tinha força para nada, só levantava para enganar minha mulher, a Neuza. Aí Neuza um dia falou assim, eu vou levar na macrobiótica. Aí eu estou morto, estou vivo, não sabia nem o que era macrobiótica. Pois 8 dias que eu comi, 11 dias de arroz a macrobiótica, 11 dias de arroz puro, porque o sangue humano é igual com 7 de sódio e 1 de potássio. E o arroz é o único alimento que tem isso, que é assim também. Então, durante 11 dias, né? 11 dias, eu agora esqueci, 11 dias, você come só arroz, aí seu sangue é trocado É uma de uma limpada. maneira que vira um médico dentro de você. Vira um médico. Tanto que você tem as doenças que ia ter daqui a 10 anos, você tem naquela hora, é a fase chamada dilapidatória da macrobiótica, e depois você começa a melhorar. Eu fiquei tão bem que nunca mais sou capaz de largar. Que ótimo. Então, tá aí, você acabou contando toda a receita, desde exercícios, yoga e também alimentação saudável, né? Isso, por isso você está aí firme e forte. Agora, Não precisa fazer macrobiótica, hoje tem vários jeitos de fazer alimentação cuidadosa. mas tem alguma coisa assim, por exemplo, no trabalho seu que te leva a falar, eu preciso trabalhar porque eu gosto de compor, eu gosto de estar produzindo e tal. Uma coisa que você fala assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Tem uma coisa. Cada vez que você vai fazer um disco, você junta, digamos, um bloco de ideias e tenta fazer esse bloco de ideias entrar na ideia central desse disco. Você, no máximo, consegue botar 60%. Quando você bota 60%, já sai bem satisfatório. E aí você fica com aqueles 40% que imediatamente começa a crescer. E como eu nunca fiz um disco perfeito, eu estou eternamente tendo que fazer um disco para poder procurar encontrar uma coisa que satisfaça completamente, que eu não consegui fazer. Isso também faz você querer ficar ativo, a inteligência ficar útil, né? A cabeça continuar útil. É uma busca de perfeição, seria, não? Não. Repare, meus discos, às vezes eu vou ouvir, por exemplo, né? Porque isso é uma testemunha. O esquecimento se torna uma testemunha. Eu vou ouvir um disco que eu não me lembro mais de nada, aí choro, mas eu fiz isso, Neuza. Ela chega, eu estou chorando. Aí, se eu, quando fiz o disco, tivesse essa impressão, aí ia flertar pelo mundo. Já fiz um disco maravilhoso, não faço mais nada. Não, eu nunca fiz um disco maravilhoso, então estou sempre tentando fazer. Discordo. Mas olha só, mas olhando mesmo a discografia, observando, você lançou em 1968, 1970, 72, 73, 76, 78, 84, 92, 97, 98, 2000, 2002, 2003, 5, 2006, 2008, 12, 2012, 2013, 14, 16, 17. Quer dizer, você não para em nenhuma década, você está sempre produzindo, você não parou em nenhum momento. Você está sempre trabalhando. É muito trabalho, é muita obra, né? Você tem o número de canções produzidas até hoje, compostas, mais ou menos? Não te interessa? Isso eu nunca contei. A coisa do número. Outro dia eu consegui contar os discos, porque eu queria me localizar e Tânia, que trabalha conosco, naturalmente agora não está podendo, está de férias. Está de férias, não. Está trabalhando em casa. Quarentena. Ela me mandou todos os discos, com todos os nomes do disco e o ano de lançamento. Aí eu contei, parece que tinha 20. Eu falei, nossa... Por aí, eu estou contando aqui por aí. Agora já tenho muito. Né? Mas ninguém compõe até os 80 anos. Né? Não, de jeito nenhum. E composições aí ainda não fizeram, né? A Neuza está produzindo aí o número, vai ser um número... Não, eu agora estou fazendo esse disco, estou fazendo várias músicas para essa peça com o Felipe Reixo. E estou fazendo um disco. A gente não fala, no interior da Bahia se diz que mulher que fala muito perde logo seu amor. E homem também não pode falar, porque se fala o que vai fazer, não faz. É verdade.
O negócio enfraquece, não faz. Então, É verdade, é verdade. e é uma frescura, né, negócio de segredo, mas não fala por... Como é que chama isso? Até por Para superstição, às manter vezes. energia. Eu, no meu caso aqui, é superstição, às vezes, né? Superstição. Você não Superstição! Não fala por superstição. porque a gente fala, pô, vai ficar falando, aí dá azar, aí não vai estar para sair o trabalho, Não, dá uma zica, enfraquece. O fato enfraquece. é que a propagação enfraquece. Parece que ela sai da gente, viaja. Tom, nós estamos no finalzinho aqui do bate-papo delicioso. Eu ficaria horas conversando com você, várias. E aí eu estou na expectativa desses 2 livros aí que estão saindo, as biografias, para a gente ler mais sobre a sua história, que é tão encantadora, é tão rica, de tantas coisas lindas que você fez e tantas histórias, né, que eu sou fã, não preciso dizer aí que eu sou fã seu há muito tempo. Agora, qual é a música no final? A gente já tocou algumas aqui, que você fala assim, essa daí eu acertei cheio, com aquela que você gosta de sempre. Olha, outro dia eu e Neuza conversando sobre uma canção que tem no disco Estudando a Bossa, que é Outra Insensatez, Poe. É o poeta que fez... Não, Edgar Allan Poe. Uhum. Outra Insensatez, vírgula, Poe. Fica até parecendo pornografia, né? Que, aliás, David Barney fez... Eu pedi para o David Barney cantar e fazer a tradução, mandamos a tradução para ele, e ele fez versos com a tradução e canta um trecho em inglês. Cantamos eu e ele. As pessoas que estão em casa, ouçam essa música, ou até esse disco a gente tem aqui bastante em CD. Certo. Em CD. Então tá. Então a gente pode terminar com essa música que você está recomendando para a gente ouvir. Pode. É legal terminar com essa música. Que maravilha, porque não é uma coisa festeira, não se podia botar no festival, mas é um negócio que tem uma sofisticação. Legal. Outra Insensatez, Poe. O título é com a vírgula, tem que ter a vírgula, senão, para aí, né? Tem que ter a vírgula. Tem que haver a vírgula. Então, Zé, abraço virtual. Foi muito bom falar com você. Saúde, se trata, continua aí na yoga, nos exercícios, na comida saudável e principalmente produzindo, que é o que eu mais gosto, né? Todo mundo tem que produzir, é isso que é o mais legal. Produzindo essa obra maravilhosa que você tem aí, né? E agora continuar fazendo, que é mais importante. Muito obrigado. Abração. Viva nós! Viva nós! Viva Tom Zé! Saúde, tchau. Valeu. Falou, querido. Obrigado. Obrigado você. Mas veja só, ó Deus do céu. No amor, meu amor me deixou na porta da rua. Era noite, era frio, a cidade nua. Estouravam os fogos de um ano novo. Mas que triste ano novo. Catapora, sarampo me deu uma febre impura que batia no peito com ditadura de arame farpado em pele nua. Padecimento aquela noite nua. Na, 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 na. You're inside of my love and you left me outside the door. In the night, in the cold, in the naked town, I can hear it's the fireworks, it's New Year's Day. Chicken pox and then measles and then a nasty fever that entered my chest like an invading army with barbed wire wrapped round my young skin. Assim, foi assim conheci outra insensatez. Minha maioridade que você fez ao me dar tantas dores de uma só vez.
Eras tu, era tudo, era nada. Meu coração era a porta, era a noite, era uma canção. Nunca mais o seu refrão. Lasciate qui tutta speranza voi che uccide. And I knew once again, and I felt like a fool, and my passion was growing. You know I'm in pain, it was you, it was nothing, it's only my heart. And was the door, was the night, was a song, chicken pox, a new year, a fool. I was young and I didn't know how to begin. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a banda As Mercenárias. Fique com a gente.